o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Gessé Andarilho, palavra por palavra, palestra, espetáculo. O espetáculo sou eu, beleza? É isso aí. Vou começar com uma poesia que é assim: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Isso eu já sei de cor. Mas a vida me ensinou a continuar seguindo, fazendo nó. E de nó em nó, é nós. Meu nome é Gessé Andarilho, sou escritor, sou cria de uma favela chamada Antares, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu não nasci escritor, né? Pra falar a verdade, eu nem gostava de livro quando eu era mais novo. Porque livro pra mim era apresentado como uma coisa que parecia chata. As pessoas viviam dizendo: ah, você tem que ler porque você vai melhorar de vida, você tem que ler porque você vai ser uma pessoa melhor, você tem que ler porque a leitura salva, a leitura liberta. Aí eu pensava assim, pô, pra galera ficar falando um negócio de livro que salva deve ser uma coisa chatona. E por consequência disso, eu não tive uma infância, uma adolescência com a leitura ali fazendo parte da minha vida, né? Eu gostava mais de esportes radicais, andava de skate, ir pra praia, pegar jacaré. E aí, escola. Eu nem gostava da escola. Eu achava que eu não gostava da escola, porque só a sétima série eu repeti 5 vezes. Eu fiquei pensando, pô, como assim eu não gosto da escola se eu não consigo sair daqui? Eu lembro que toda vez que eu chegava na escola, a professora de português, a famosa tia Neide, ela já me via de longe entrando assim no pátio e ela falava pra mim assim: Gessé, levanta as calças e vai pra direção. Porque eu sempre andei com as calças arriadas, né? Moda no Rio de Janeiro, já andava com as calças meio caindo e tal. E aí eu levantava as calças e ia pra direção. Toda vez que ela me via, ela me mandava pra direção. E de tanto ir pra direção, eu acabei ficando amigo do diretor. E o diretor me dava vários conselhos maneiros. Ele falava: Gessé, a vida não é só bagunça. Gessé, a vida não é só zoeira. Gessé, a vida vai além disso. E um dia eu parei para pensar e refleti. Eu pensei assim, realmente, deve ter uma outra vida. Deve ter uma vida melhor na 8ª série. E foi aí que eu comecei a me dedicar para a escola, comecei a estudar e tal, consegui sair da sétima. Mas hoje eu tenho um pós-graduação, tenho um doutorado, bacharel em sétima série. Sétima série é comigo mesmo. Qualquer pergunta de sétima série, qualquer dúvida de sétima série, pode vir me perguntar, que eu sei tudo: capitanias hereditárias, sistema feudal, expressão numérica. Manda pro pai aqui, ó, que eu mato no peito e desenrolo. E brincadeiras à parte, essa história de matar aula, de zoar na escola é legal, só que a idade chega e a vida cobra, né? Completei 18 anos, aí tive que servir ao exército, né? Porque o serviço militar é obrigatório. E quando eu saí do quartel, eu tinha que arrumar um emprego, porque eu já estava com necessidade de ter um dinheirinho ali, já estava namorando, queria pagar um cachorro quente para minha preta na época e tal. E aí eu falei, pô, tem que arrumar um emprego. E aqui na favela onde eu nasci, eu perdi muitos amigos que eles acabaram se envolvendo com a criminalidade, com o tráfico e tal, outros com a milícia. E eu não queria dar esse desgosto para minha família. Então eu pensei, pô, vou ter um emprego, né, um emprego decente, um emprego de uma pessoa honesta, né, que a minha família tinha muito orgulho de mim. E eu pensei, pô, não posso desapontá-los, não posso desapontar minha mãe. Aí eu comecei a procurar emprego. E aí, só aparecia emprego para mim de assistente. Eu achava na minha cabeça que assistente é aquele cara que chega no trabalho e fica só assim, ó, assistindo, né? Mas quando na verdade assistente é o cara que mais trabalha, que mais rala. Eu fui assistente de pedreiro, assistente de mecânico, assistente de pedreiro de novo, porque eu vou te falar, trabalhar na obra é puxado pra caramba. Eu lembro de uma cena, quando eu trabalhava na obra, a minha mão era muito grossa, muito grossa, muito calo, muito calo, muito calo, muito calo. E aí, eu fui levar a menina que eu tava namorando na época lá pra casa pra gente assistir um filme. Falei, pô, um filmezinho, sexta-feira à noite, sextou, não tinha ninguém lá em casa, minha mãe tinha saído. Aí eu falei, pô, vou levar lá pra assistir um filme. Eu peguei o lançamento da época lá, Titanic era o filme, lançamento. Só que naquela época era uma fita de vídeo.
Só que o Titanic era tão grande que eram 2 fitas. Na metade do caminho tinha que trocar de fita. E eu lembro que quando eu fui trocar a fita, quando acabou a primeira parte do vídeo, ela tava cochilando aqui no meu ombro, né? Que tem a parte do filme que é meio chata assim. Ela tava cochilando no meu ombro. Aí eu pensei, vou fazer um carinho nela pra acordar ela, né? Eu passei a mão no rosto dela assim e falei, amor, acorda que eu vou trocar de fita. Eu fiz um carinho assim no rosto dela. E ela dormindo e fez assim, ai amor, tira o pé da minha cara. Ela achou que era meu pé, de tão grossa que a minha mão tava. Depois desse dia, a gente terminou, é óbvio, depois de um tempinho. Fiquei sabendo que agora ela casou com um cara chamado Mão de Seda. E aí eu decidi que eu nunca mais ia trabalhar pesado, nunca mais ia trabalhar pra ninguém, porque o patrão era muito chato na obra. Se fizesse a massa mole, massa mole. Se fizesse a massa dura, massa dura. Sei o quê. Aí eu pensei, pô, na moral, nunca mais vou trabalhar pra ninguém. E favelado empreendedor, né? Eu decidi fazer uma empresa, montar uma empresa aqui na favela onde eu morava. Eu falei, vou montar uma empresa aqui na favela. E aí eu, com muito suor, consegui montar minha primeira empresa, que era um lava-jato. E lava-jato, né, não é esse da operação não que dá dinheiro não. O lava-jato era de lavar carro de verdade. E eu fiz uma correria, montei um lava-jato bonito, botei uns enfeites assim, consegui puxar uma água de um bar do amigo meu. Quando o lava-jato já estava pronto, um outro amigo meu bateu no meu ombro assim e falou assim, pô, lava-jato tá maneiro, mas tu é muito maluco, Gessé. Eu falei, por que ele? Como é que você monta um lava-jato numa favela que ninguém tem carro? Aí eu pensei e respondi para ele, ninguém tem carro, mas também ninguém tem lava-jato, só eu. Porque quando as pessoas vêm com uma dificuldade, a gente tem que encontrar uma solução. Eu encontrei a solução, já que não tinha carro, comecei a lavar bicicleta, cachorro, tênis, chinelo. O nome do lava-jato era Tá Sujo? É Nós. Lavava de tudo que tu imaginar. Até caixa d'água. Uma vez a gente foi lavar uma caixa d'água, eu sempre achei que eu era esperto, né? E eu falei pro meu amigo assim, ó, você vai ficar lá embaixo da casa e eu vou ficar lá em cima, lá no telhado lá, vou desparafusar o telhado, vou acessar a caixa d'água, você vai abrir todas as bicas e chuveiro da casa da mulher. Aí o amigo meu foi lá, abriu bica, chuveiro e tal. E aí a água ia descendo, eu travei a boia e fui varrendo a sujeira pelo cano. Varrendo a sujeira, limpando a sujeira. Quando eu fui ver, entupimos todas as bicas da casa dela. Chuveiro, eu tive que comprar um chuveiro novo. Depois desse dia eu nunca mais lavei caixa d'água. Mas vamos seguindo o papo. E um dia eu tava lá no Lava Jato e apareceu um carro de verdade para lavar. Porque atrás do Lava Jato tinha um posto de saúde. Aí o médico levou o carro para lavar com a gente. E eu tô lá lavando o carro, né? Na época era magrinho, jogando água no carro, né? Pá, pá, jogando água no carro. Nisso, passa uma menina chamada Michele. Pensa na Michele. Michele estudou comigo na minha primeira 7ª série. Michele, naquele dia, já estava fazendo faculdade na UERJ. E Michele passou caminhando em frente ao Lava Jato, em câmera lenta. Olhei para Michele, Michele olhou para mim, olhei para Michele, Michele olhou para mim, e eu jogando água no carro. Falei, e aí, Michele? Aí Michele com o livro no braço veio e falou, e aí, Gessé, tudo bem? Falei, agora tá melhor. Aí ela veio, ai, seu bobo, veio com o livro na mão. E Michele chegou com o livro assim na mão e falou pra mim assim, Gessé, você tem que ler esse livro, porque esse livro é a sua cara. Aí eu pensei assim, se tem a minha cara deve ser bom, né? Falei pra ela, ela riu, ai, seu bobo e tal. Não, sério, eu li o livro. E eu levei o livro pra casa pra ler. Só que até então, o único livro que eu tinha lido na minha vida toda era a Bíblia. Porque eu chegava em casa tarde, com a mão suja de tinta, porque eu gostava de escrever na parede. Minha mãe falava, vai pro quarto ler a Bíblia. Me botava de castigo para ler a Bíblia. E eu não tenho nada contra a Bíblia. Até algumas coisas eu tenho contra a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem uma letrinha pequenininha. Aí eu começava a ler a Bíblia numa linha. Aí quando eu ia ver, eu estava lendo a mesma linha de novo. Às vezes eu lia a mesma linha 3 vezes. Achava até que Deus era gago, mas eu falei, não, Deus não é gago não. O problema está em mim. Eu que sou dodói da cabeça. E aí, esse livro que a Michele me emprestou, já no primeiro parágrafo, já começava com 2 mulheres brigando dentro da cadeia, uma xingando a outra. E eu pensei, meu Deus, pode ter palavrão no livro? Me amarrei, né? Porque até então, para mim, livro é uma coisa sagrada, aquela coisa que só quem pode tocar livros são os intelectuais, as pessoas
estudiosas, sabe aquelas pessoas que a gente vê na televisão, na novela? Os coroné, aquela galera branca barbuda, né? Ou os sábios que vivem nas montanhas. E não, tava ali eu, lá em casa, sentado na minha cama, tomei até banho naquele dia, lendo o livro, palavra por palavra. E de repente, quando eu fui ver, eu já tinha lido o livro todo. E eu pensei, caraca, livro é maneiro. Aí depois disso eu comecei a gostar de livro. Comecei a gostar de livro. E tudo que era livro que tinha favela na capa eu comprava. Comecei a comprar vários livros. Comprei um livro chamado Cabeça de Porco, do Celso Ataíde do MV Bill. Comprei um livro chamado Capão Pecado, do Ferrez. Abusado, do Caco Barcelos. E comecei a comprar vários livros que falavam de favela. E aí, o Lava Jato, em frente ao Lava Jato tinha uma loja vendendo. O cara consertava telefone celular, vendia aparelhos e tal. E o cara queria sair de Antares e o cara vendeu a loja. E eu comprei essa loja em pequenas parcelas. É óbvio que eu não tinha essa condição na época ainda de ter uma loja, mas meu sonho era ter uma loja. Pô, imagina, ter uma loja. E aí, quando eu consegui comprar a loja, eu pensei, e agora, o que eu faço nessa loja? Aí eu tinha um amigo, né, que era um sócio. Ele sabia mexer um pouco em computador, consertar algumas coisas. E a gente começou a fazer serviços informatizados. Xerox, fax, currículo, gravar CD, DVD. E aí eu comprei eu comprei uma máquina que você coloca uma camisa na foto, via transfer. E aí comecei a fazer muita camisa de pessoas, porque aqui na favela morre muita gente. Muita gente morrendo, e aí as pessoas queriam fazer homenagem para os falecidos, as pessoas nos procuravam na loja e a gente colocava a foto da pessoa na camisa e vendia a camisa. Eu lembro que teve um dia que uma senhora me procurou e ela falou assim, Gessé, você é um cara tão inteligente, você podia me ajudar. O meu sobrinho morreu e eu queria fazer uma camisa em homenagem a ele. Mas como ele foi envolvido com tráfico e tal, um tempo, ele era soldado do tráfico, eu queria que você colocasse uma foto com uma frase bem bacana, assim, pra ele, que a gente lembrasse dele e tal. E aí eu peguei a foto, coloquei no Photoshop, botei umas nuvens no fundo e escrevi assim, em cima, soldado na terra, embaixo, anjo no céu. E aí a foto do menino assim, soldado na terra, anjo no céu. E aí foi o maior sucesso, a favela inteira comprou a camisa e as pessoas começaram a dizer, caramba, você é um poeta, olha só que frase legal, você é um poeta. Eu acreditei, falei, eu sou poeta, eu sou poeta, eu sou poeta, eu sou poeta. Aí o tempo foi passando e lá na lojinha as pessoas começaram a deixar os computadores para consertar. A gente consertava o computador, as pessoas não pagavam e a gente não entregava. E aí chegou um período que tinha vários computadores assim na bancada, assim, né, que a gente consertou. Aí eu ajeitei lá, conectei um ou outro na rede, montamos uma rede com 7 computadores de pessoas que não iam lá buscar o computador, nem iam pagar. E a gente começou a pensar em maneiras de recuperar nosso tempo e nosso dinheiro que a gente gastou para consertar os computadores. Foi aí que a gente montou a primeira Lan House de Antares, né? O nome da Lan House era para ser dos outros, porque era só com o computador dos outros. Aí a Lan House foi montada e logo depois essa história ficou bastante conhecida, né, aqui na cidade. E aí a Regina Casella estava fazendo um programa no Fantástico, que era a Central das Periferias. E ela veio até aqui em Antares, aí entrevistou o meu sócio, Carudando, e começou a rodar na favela e tal. E essa história ficou bastante conhecida e a gente foi chamado para receber um prêmio lá em São Paulo, da revista Trip, né? O Dando foi receber esse prêmio, eu fui junto com ele. E aí quando chegou lá nesse dia, o meu sonho era andar de avião. Eu estava andando de avião indo para São Paulo, peguei um paletó emprestado com um amigo meu que é pastor, eu como tudo metido. E aí lá nesse evento, tinha um cara lá que ele tinha lançado um livro contando a história dele ali no Capão Redondo, em São Paulo, falando sobre a adolescência dele, que foi sofrida, a infância dele. E eu conheci esse cara, trocamos uma ideia e tal. Aí na volta pra casa eu vim lendo o livro do cara e eu fiquei pensando assim, cara, histórias tipo essa daqui eu tenho um montão pra contar. Foi aí que eu decidi escrever um livro. Eu falei, vou escrever um livro. Mas eu cheguei em casa e achei que não era possível escrever um livro, porque escrever livro é muito difícil. Para escrever livro tem que ser de Academia Brasileira de Letras, nem sei o que a Academia Brasileira de Letras é. Se bem que o cara não era, né? Que é o Marcos Lopes. Eu sei que a minha ideia meio que deu uma... Né? A gente acha que é impossível a gente conseguir fazer algo, né? Algo que parece
grandioso, como escrever um livro, como interpretar uma série, como ser um fotógrafo. A gente que mora em favela, a gente tem aquela condição ali que a gente é preparado o tempo inteiro para os empregos de pedreiro, curso de soldador, eletricista, nada contra essas profissões. Mas eu estou dizendo assim, que a gente quando pensa em algo maior, fazer uma faculdade, antigamente não era como agora, que a gente tem mais leis, a gente tem ações afirmativas que ajudam a gente a chegar em universidade. Naquela época não tinha isso. Então era meio difícil, eu achei que era uma coisa meio que possível escrever um livro, meio que eu desisti. Aí o tempo passou e eu consegui realizar o sonho da minha mãe, que era trabalhar de carteira assinada. Trabalhar de carteira assinada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Só que daqui de casa até o trabalho, eu demorava mais ou menos 2 horas para ir e mais 2 horas para voltar de trem. Imagina, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu tinha 4 horas por dia que eu perdi ele dentro do trem. E aí, um dia, o trem quebrou, o trem sempre quebra, e eu pensei assim, caraca, mano, olha que vida que eu tô levando. Eu tive que pegar o trem de trás. Imagina, um trem que já é lotado, quebra, e tem que esperar o trem de trás, que também é lotado. Então é lotado vezes 2. E todo mundo reclamando, aquelas pessoas falando, que absurdo, coisa e tal e tal. Eu percebi que só falar não adiantava. Eu pensei assim, pô, não adianta gritar para quem não quer ouvir, para quem não pode me ouvir. E eu tive a ideia de escrever meu primeiro livro ali, dentro daquele segundo trem, lotado. Peguei meu telefone, botei aqui, protegendo aqui o meu rosto aqui, ó. Segurei ele na direção do meu rosto aqui, comecei a escrever. Abri um bloco de notas e comecei a escrever meu livro. Abri um bloco de notas e comecei a escrever meu livro. E as pessoas começaram a dizer que eu era maluco, que eu ia gastar o dedo, que era impossível escrever um livro no celular, porque as pessoas estavam pensando no livro todo. Eu só pensava na próxima palavra. Uma palavra que conecta na outra, que vira uma frase, que vira um parágrafo, que vira um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Só que enquanto eu estava nessa correria de escrever, um dia eu parei e pensei assim, quem é que um dia vai querer comprar um livro numa prateleira escrito por mim? Quem sou eu para merecer essa atenção desse possível leitor, dessa possível leitora? Quem é que um dia vai querer publicar um livro escrito por um cara de Antares? E foi pensando nisso que eu decidi fazer algo a mais. Não bastava só escrever. Eu percebi que eu precisava hackear o sistema. Eu precisava estar nos lugares onde o assunto, o livro, era o assunto mais importante. Comecei a frequentar saraus de poesia, comecei a frequentar rodas de rima, lançamento de livros de autores que eu nem conhecia. Para falar a verdade, eu não sabia nem o que era sarau. Eu lembro como se fosse hoje do primeiro sarau que eu fui. Sarau é o lugar que as pessoas vão e falam poesia, cantam músicas. E todo mundo, quando eu percebi que quando ia pro sarau e restava poesia no palco, as pessoas aplaudiam. Eu pensei assim, pô, eu quero ficar conhecido na minha cidade, então eu vou frequentar o sarau, vou falar poesia, a galera vai aplaudir, eu vou ficar conhecido na minha região, eu vou ficar conhecido na minha cidade e vai ser mais fácil conseguir publicar o livro. É isso? Foi assim que eu pensei. E aí eu lembro da primeira vez que eu fui pro sarau, foi o sarau do João do Corujão. Fui pro sarau do João do Corujão, cheguei lá, todo mundo falava poesia, a galera batia palma, Jorge Benjó tava no cintinho, bateu palma pra ele. Aí o cara falou, alguém quer falar poesia? Eu levantei a mão. E eu sou tímido pra caramba, eu juro pela vida de vocês. Eu subi no bagulho assim mesmo, na humildade, na moral mesmo. Eu vim assim lá do fundão, tá ligado? Aí subi. Aí o microfone tava num pedestal assim, tá ligado? Assim. Aí eu botei a mão no bolso e falei assim, meu nome é Gessé Andarilho, eu vim lá de Antares e vou recitar uma poesia de minha autoria. E eu olhava lá pra parede branca, lá no fundo, pra não olhar pra cara de ninguém, porque eu sou muito tímido, né? Soldado na terra, anjo no céu. Aí ninguém bateu nem uma palminha, tá ligado? Aí eu fiz assim, ó, parei do lado do microfone. E aí ninguém bateu uma palminha, tá ligado? Vocês até que são legais, tá ligado? Aí, Thalita, eu fui pra casa boladão, falei... Esses playboy mandado, rapacão, foi do bagulho. A pessoa da favela. Aí fui pra casa, cheguei em casa. Eu tenho o costume de escrever no celular, né? Aí eu comecei a arrumar meu quarto assim, tirar as roupas e tal, não sei o quê.
Aí eu tive uma ideia, falei, vou escrever uma poesia, para semana que vem eu voltar lá. Escrevi do celular e tal, né, pá, fiquei escrevendo, fiquei a semana inteira melhorando, consertando, decorando. Na outra semana eu voltei pro sarau, sentei lá no meio e fiquei como? Não sabia não bater palma pra ninguém, tá ligado? Sou ruim. E assim... E aí mandaram assim, quem fala uma poesia? Aí eu levantei uma mão. Aí o cara viu, eu fiz assim, ó. Mas quem fala? Eu levantei as duas, tá ligado? Aí o João falou, não, senhor, então vem. Aí eu já, né, nervosão, né, engoli o nervosismo. Aí meti esse mesmo, ó. Meu nome é Gessé Andarilho, eu vim lá do Antares, tá ligado? Vou mandar uma poesia aqui mesmo que eu fiz, tá ligado? Quem quiser filmar, essa é a hora que... Pega aí. Prepara aí. Pega aquelas fotinhas do Samsung aí que trava, se quer mandar arquivo, tá? A Larissa botou no cinema. Pode ir lá? Cinema agora no iPhone. Calma. LG tá de sacanagem. Atira o microfone. Tô calmo, você que quer o telefone velho, pô. Tem horário, gente, tem horário. Aí eu tirei. O iPhone tá gravando. Aí meti assim, ó. Bota uma coisa na sua cabeça. Pra quem tá ligado, meia palavra basta. Eu não quero ficar aqui rendendo pano pra manga, porque quando eu me comprometo eu visto a camisa, mesmo sabendo que você me malha. Meu compromisso é eterno, me entenda ou saia, sou o melhor que poderia ter sido, eu posso até errar, mas eu não perco a linha, porque a minha honestidade é estampada, o meu trabalho garante a minha renda e roupa suja se lava em casa. E aí foi igualzinho aqui naquele dia, só os invejosos não bateram palma, tá ligado? Sensacional. Pensei, agora sim eu sou um poeteiro. E comecei a fazer poesia em vários lugares, as pessoas começaram a me chamar para recitar poesia, começaram a me pagar para falar poesia em eventos, apresentar eventos. E aí cada evento que eu participava, eu percebi que estava mais próximo do dia de eu conseguir publicar meu primeiro livro. Aí nisso eu comecei a frequentar as instituições que são voltadas para fortalecer a cultura da galera jovem, da galera preta, da galera de periferia. Foi nisso que eu entrei na Central Única das Favelas, na CUFA. Me inscrevi para participar da FULUP, Festa Literária das Periferias, no primeiro ano deles. E aí, Observatório de Favela, lá com o Jailson, Rede para as Juventudes, né? Na época era o Marcos Faustini, Circo Crescer e Viver do Júnior Pereira. Eu comecei a frequentar esses lugares, essas instituições, e aí cada vez mais eu percebi que estava chegando um momento... e aí cada vez eu percebi que estava chegando mais perto de eu conseguir publicar o meu primeiro livro. E aí a correria continuava, né? Aquela questão do trem, né? Cada vez mais e tal, trem pra lá, trem pra cá, escrevendo. E aí eu fui chamado para trabalhar num programa que a CUFA fazia, chamado Programa Aglomerado, que passava na TV Brasil. Só que já era em Madureira, já era mais perto, né? Então tava andando menos de trem. Mesmo assim, escrevendo. E por falar em trem, tem um dos dias ali naquela corrida de trem entre... Porque às vezes dá aquele branco, por que eu vou escrever hoje e tal, não sei o que lá. Bate aquelas incertezas. Quando batia esses momentos eu começava a reescrever, né? Eu lia, eu relia, eu reescrevia a história. Aí teve um dia que eu tava ali no trem, me deu uma vontade de escrever sobre aquilo que eu tava vivendo ali dentro do trem. E eu escrevi uma poesia que é mais ou menos assim. Acordei de manhã bem cedo e nem tomei café direito. Pão com epa era o que tinha, mas dei logo o meu jeito. Cheguei na estação, dei um bom dia pro guardinha. Fala, poeta! Ele disse, já tá ligado na minha. Como sempre de costume, fui no último vagão. Travei a porta com os amigos com baralho na mão. O tiozinho da igreja puxou uma oração. Depois vieram aquelas músicas e virou culto no vagão. Falei, pastor, ora por mim. Hoje o trem não pode quebrar. Se eu chegar tarde no trabalho, meu patrão vai me matar. E lá no meio da partida, quando eu tava quase ganhando, o trem parou no caminho, tive que sair andando. Deu polícia em toda parte. Olha o que aconteceu. Reviraram a minha marmita e o meu bife apodreceu. Mas depois de tudo isso, cheguei no trabalho inteiro. Meu patrão me deu esporro e descontou do meu dinheiro. Fui para casa boladão, pensando, como é que pode? Mas depois fiquei tranquilo, porque era sexta-feira, eu voltei no vagão do pagode. É o que trem pra hoje.
E aí eu comecei a escrever as poesias das coisas que aconteciam comigo, enquanto isso ali, escrevendo romance e tal. E aí um dia eu consegui conversar com o Celso Ataíde e falei para ele sobre o meu livro que eu estava escrevendo e tal, sobre o Fiel. E o Fiel já estava pronto, eu não conseguia ninguém para publicar meus livros, porque todo lugar que eu ia as pessoas diziam que eu não tinha cara de escritor. As pessoas diziam que eu não tinha o perfil da editora. As pessoas diziam um montão de coisas e não publicavam o meu livro. E aí eu mostrei para o Celso Ataíde. O Celso gostou da primeira parte que ele leu rápido assim, e ele mandou para a editora Objetiva, que era uma das maiores editoras na época. E quando o livro chegou na editora Objetiva, eu já estava meio sem esperança de publicar. Uma semana depois, o dono da editora me ligou, marcou uma reunião comigo lá na sede da editora, que ficava em Cosme Velho na época. Cheguei lá na editora, chamou a galera assim, que ele pediu para todo mundo parar e falou: Gessé chegou aí. Ele marcou uma reunião com o pessoal e ele falou: Gessé, todo mundo que está aqui leu o seu livro e adorou. E eu pensei: caraca, que maneiro. E aí ele falou para mim que um tempo atrás ele recebeu um livro, também por e-mail, ele leu o livro todo, gostou, mas achou que esse livro não fosse fazer sucesso no Brasil. E esse livro que ele não publicou pela editora dele foi o Harry Potter. E ele falou para mim que estava com medo do Fiel, que é o meu livro, ser o próximo Harry Potter da vida dele. Aí ele perguntou para mim se você quer assinar com a gente. Aí eu pensei: pô, o cara tá comparando meu livro com Harry Potter. Você nem fala o nome direito, Harry Potter. Aí eu falei pra ele: pô, vou ter que pensar, tem que falar com meus advogados. Nem advogado eu tinha. Aí ele falou: não, pensa aí, se você quiser vir semana que vem a gente assina e tal. Eu falei: não, beleza. Mas eu já queria assinar na hora, pegar a caneta ali, desesperado assinar. Mas ele fez aquele charme, né? E logo depois assinamos. Fiquei muito feliz, eles também ficaram bastante felizes. Só que isso era final de 2013 e a gente ia lançar em 2014 e logo de cara veio ali uma Copa do Mundo, não lembro, Olimpíada. Eu sei que tinha que esperar os 6 meses até acabar a Copa do Mundo e eu fiquei ali querendo contar para todo mundo, querendo mostrar a capa para todo mundo quando a capa ficou pronta, mas eu mantive minha fé, minha esperança, minha paciência, esperei esse tempo todo e aí o livro ficou pronto. E aí o livro ficou pronto e eu comecei a dar entrevista, fui no programa Esquenta da Regina Casé, só no Jornal Globo, no dia, no meia hora, 10 minutos, 10 segundos, o jornal lá de São Paulo, de outros estados. E eu comecei a ser chamado para ir para vários eventos para falar de livro, falar de literatura com o livro Fiel. E foi aí que eu fiquei pensando assim: tá, tô famoso, tá, tô ganhando dinheiro. E meus amigos que estão comigo na correria aí, que estavam nos saraus comigo nas batalhas de rima, porque que adianta chegar sozinho, né? Porque eu sempre ouvi dizer que sozinho você chega rápido, mas com um galerão você vai longe. Eu queria chegar longe, queria que todo mundo chegasse longe. Foi aí que eu tive a ideia de criar um movimento chamado Marginal, que é da margem pro agora. Agora, em inglês é now, né? Descobri isso, porque eu sou muito ruim em inglês. E aí, começamos a organizar sarau aqui em Antares. Todo mês tinha um sarau marginal em Antares. Só que naquela época estava tendo muito tiroteio, a coisa estava sinistra aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente foi para Madureira. Conseguimos o espaço ali na frente da CUFA, o Celso liberou pra gente. E começamos a fazer o sarau ali em Madureira e de vez em quando aqui em Antares. E aí alguns amigos começaram a dizer que era maluquice, fazer sarau de poesia. Uma galera da favela falou que não tinha nada a ver poesia com favela. E aí, logo no outro ano, eu fui chamado para fazer o mesmo sarau que eu fazia aqui na favela, lá em Nova York. E aí as pessoas começaram a dizer: o quê? Gessé, me leva, que sarau é legal, poesia é legal. E aí, fui para Nova York para fazer o sarau. Lancei o livro Fiel lá também. Foi muito maneiro, o evento foi muito bacana. Ficamos mais de 20 dias lá nos Estados Unidos. E aí, depois disso, eu fui chamado para escrever, fazer parte do grupo de roteiristas que iam escrever a novela Malhação. E aí participei disso também em 2015. E as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? E aí a Marginal começou a tomar uma proporção também, começou a ganhar um destaque no cenário. A gente começou a gravar vídeos de poesia de pessoas em 1 minuto. E aí começamos a ver pessoas que gravaram o vídeo com a gente, as pessoas crescendo. A gente acompanhou o crescimento de vários artistas, por exemplo, do Xamã, a gente viu crescendo, do Major RD, e várias outras pessoas que passaram pela Marginal. E a gente está vendo essas pessoas
crescendo cada vez mais. Isso me dá um prazer gigante, assim. E aí, em 2017, eu lancei um outro livro, que é O Efetivo Variável. E aí, o Fiel foi traduzido para o espanhol. Fiquei na Espanha alguns dias. Fui chamado para participar do Salão do Livro de Paris, da Feira do Livro de Paris. E o Fiel também entrou no catálogo de Bolonha, que é um catálogo onde vai os livros de referência ali do ano ali, na categoria infantil ou juvenil. O Fiel entrou na juvenil. E eu comecei a ser chamado mais uma vez para vários eventos, os maiores eventos literários assim, do país. Eu participei e venho participando até hoje. Tudo isso porque eu acreditei que era possível eu escrever minha própria história, palavra por palavra. Porque quanto mais você olha para a dificuldade, mais você acha que é impossível você realizar. Se você esquecer o tamanho do problema e focar apenas em pequenas ações para a resolução desse problema, a coisa vai acontecer. A coisa aconteceu comigo e a coisa pode acontecer com você. Então é isso, acredite no seu potencial, no seu foco. Tem uma palavra que eu falo muito que é mira e bota. Mira ali no foco, bota a cara e vai que vai. E aí, nessas ações de marginal e tal, e aí as ações da marginal começaram a crescer, né? Não as ações da bolsa, porque a gente ainda não está na bolsa não. Mas as coisas que a gente faz. Começamos a fazer sarau no Sesc, batalha de rima e slam também, fizemos pela Globo, fizemos pro Festival Cultura Inglesa. Então as coisas da marginal começaram a acontecer, né? E aí a gente montou o Marginal Filmes, né? Que a ideia era gravar filmes com a galera aqui local. O projeto ia se chamar POCA, que é Polo Cinematográfico de Antares. Mas a gente não quer fazer só para Antares, a gente quer fazer também para pessoas de diversos lugares também, assim, sempre lugares marginalizados, né? Lugares afastados do centro, por isso estão às margens. E aí a gente foi gravar o primeiro curta-metragem que eu peguei de uma história que eu escrevi para um livro que eu publiquei, uma antologia. Eu peguei um conto desse meu, transformei no roteiro e chamei o Xamã para ser o galã do filme. A gente fez um filme chamado Segura Malandro, com o Xamã protagonizando aqui em Antares. Foi a maior correria. Quando o Xamã desceu do carro, em frente a uma escola que tem aqui perto, Escola de Baran, uma garota botou a cara na janela e falou assim: "Ali o Xamã". Pra quê? A escola inteira desceu, acabou com a aula do colégio, vocês não têm noção. E aí, para gravar com o Xamã, com aquela galera inteira ali em volta, foi uma logística, uma correria. Mas conseguimos gravar, né? Em 2 dias aqui, ele vindo aqui plantando, a gente conseguiu gravar o filme chamado Segura Malandro, que está no YouTube, você pode assistir, só pesquisar Segura Malandro, está no canal da Marginal. E nesse período, enquanto a gente estava na correria de fazer o filme, o presidente da Associação de Moradores, o Adriano, falou para mim que o posto policial daqui de Antares tinha sido desativado. Ele falou assim: o posto DPO foi desativado, eu queria fazer alguma coisa lá. Aí eu falei com outro ex-presidente, com o Marquinho, conversei com o Marquinho, e aí ele falou: cara, seria maneiro, pode ocupar lá, cara, e tal, não sei o que. Eu tive a ideia de montar uma biblioteca no antigo posto policial, aqui de Antares. Aí o Marquinho falou que achava a ideia boa, o Adriano falou que achava a ideia boa, e fomos até a responsável do setor aqui de... como é que é o nome? Uma espécie de comissão de segurança. Acho que é a comissão de segurança mesmo o nome. O pessoal aqui da comissão de segurança aqui da região, né? E aí a Nádia, lembrei o nome dela, é Nádia, minha parceira Nádia. Fiz a conexão com a Nádia do Conselho de Segurança de Santa Cruz, e a Nádia me apresentou o pessoal do 27º Batalhão de Santa Cruz, que é o batalhão responsável aqui pela área. E nisso, fui conversar com o Major Cristiano. O Major Cristiano que comandava toda aquela questão ali de estrutura da PM. Ele era o subcomandante do batalhão, mas aí ele deu maior atenção pra gente, deu maior suporte. E aí ele disse que em parceria comigo ele ia fazer um documento, uma espécie de devolvendo o espaço que eles não iam mais utilizar aqui para a SEAB, e eu fiz um pedido para a SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação. E nisso eu comecei a sonhar com a possibilidade de transformar um antigo posto policial aqui de Antares em uma biblioteca comunitária, né?
como sonhar alto e sonhar baixo custa, né, o mesmo valor, eu comecei a divulgar nas redes sociais dizendo que estava montando a biblioteca comunitária aqui em Antares, estava montando a biblioteca comunitária, e as pessoas começaram a doar livros para mim, começaram a doar livros. Eu comecei a ficar em minha casa, eu comecei a encher minha casa de livros. Porque até então eu não tinha autorização de estar aqui. Eu comecei com uma joia, eu falei, não, vai guardando não então, por enquanto e tal. Eu comecei guardando os livros, e aí veio a pandemia. 2020 veio a pandemia, e aí eu pensei, caramba, e agora? Fiquei os 3 meses de pandemia, pelo menos os 3 primeiros meses em casa, com medo de sair. Enfim, notícias, né, de muitas pessoas morrendo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que as pessoas aqui de Antares, muitas delas estavam passando vários tipos de dificuldades. Porque na televisão dizia, pandemia, fica em casa. Pandemia, trabalha de home office. Eu comecei a pensar naquelas informações que passavam na televisão e trazendo para a realidade aqui de Antares, quem aqui vai trabalhar de home office? Só se for a tia que vem de sacolé. Quem é que vai, sabe, como é que vai ficar em casa para fugir da aglomeração se tem casa que mora 13 pessoas dentro de uma casa pequena? E aí foi aí que eu percebi que era aquele momento que eu precisava entrar em ação. Chamei alguns amigos que também trabalham com arte, que também estavam sem executar trabalhos, e foi aí que a gente começou a vir para cá e comecei a arrumar a biblioteca. E aí nessas questões das pessoas doarem livros, teve uma senhora do Leme que falou para mim que ela tinha uma banca de jornal, e essa banca ela estava usando como sebo, ela vendia livros lá mais barato e tal, só que ela precisava se livrar daqueles livros, que ela não estava tendo tempo de cuidar dos livros, nem da banca, e ela perguntou se eu queria os livros. Eu falei, quero sim. E fui buscar os livros. Quando chegou lá, ela falou, você quer a banca? E aí, a mulher deu uma banca de jornal pra gente. Pensa numa banca de jornal. Agora você imagina uma banca de jornal que está lá no Leme, como que essa banca vai parar em Antares? Comecei a pensar, eu não tinha grana pro frete, que é uma grana muito alta, um frete de Ipanema, do Leme, imagina, aqui para Santa Cruz, para Antares. E aí eu pensei, vou ligar pro seguro do meu carro, vou solicitar um reboque. Quando o reboque chegar, eu vou dizer, reboca essa banca. Porque eu não sou também, né, essa pessoa 100% que segue as regras, né, as leis do país, não. Às vezes eu tento dar uma burlada em algumas coisas para poder pensar em algo maior. Pelo menos essa desculpa que todo mundo que é 7 usa. E aí o cara do reboque, quando chegou lá, ele falou, irmão, essa banca não cabe no meu caminhão, não cabe no meu reboque, não tem como. Falei, faz o seguinte então, eu vou encher o meu carro de livros, é um Corsa, não é um carro, mas é o que Deus me deu, é maravilhoso. Falta aqui, ó, que é o meu livro novo, né, que tô quase terminando ele, faltam 5 prestações apenas. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, essa palestra aqui, porque ela está sendo fortalecida pelo pessoal da Secretaria Estadual de Cultura, com o projeto Cultura Presente nas Redes. Então eu tenho que fazer um pouco da minha arte, da minha cultura e dividir com vocês aqui na rede, porque o pessoal do estado do Rio de Janeiro que fortaleceu esse edital aí para dar uma moral para a galera aqui do Rio que trabalha com arte, cultura, e ficou meio doido o bagulho aqui na época da pandemia, e aí esse edital fortaleceu legal. E aí o cara falou, não dá para levar, eu enchi meu carro de livro, o cara trouxe meu livro aqui para o endereço da biblioteca e fiquei lá, no Leme, eu e o Adriano, presidente aqui da Associação de Moradores, porque a gente descobriu que os moradores do condomínio que ficava em frente à banca, ou melhor, a banca que ficava em frente ao condomínio, eles odiavam aquela banca, eles tinham uma raiva daquela banca, porque eles achavam que aquela banca a qualquer momento poderia virar abrigo para morador de rua, ou então banheiro, ou algo desse tipo. Então eles queriam se livrar dela de qualquer maneira. E aí eu conversei com o pessoal da portaria, e aí eu comecei a falar com os moradores que a gente estava fazendo uma vaquinha para livrar o condomínio daquela banca, ou livrar a banca do condomínio, não sei. E o pessoal odiava a banca. Eu falei, então, a gente está fazendo aqui uma vaquinha para arrumar um carro para levar essa banca para bem longe daqui, lá para onde o Judas perdeu as botas, ou seja, que é aqui do lado, lá onde o vento faz a curva, aqui na outra rua também. Começamos a pedir grana para os moradores, fizemos uma vaquinha, e acredite se quiser, com a grana que o pouco que a gente tinha, mais do que a gente conseguiu ali, a gente conseguiu fechar um frete com um caminhão, esses caminhões que carregam entulho, lá do Leme até aqui.
Era um caminhão, aqueles caminhões arrumados e legalizados. O caminhão não tinha limpador de para-brisa, não tinha o vidro de trás. E estava chovendo. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. E aí, para colocar a banca em cima do caminhão, foi um desespero. Já chamavam o pessoal ali, os moradores, o pessoal que estava trabalhando na obra em volta, mais de 20, para colocar a banca em cima do caminhão. E aí viemos para cá. Toda hora o cara do caminhão falava, tá chegando não, cara? Não, mais 20 minutos. Mas já passou 20. Não, mais 20, mais 20, mais 20. E 2 horas depois chegamos aqui, em Antares, na frente do antigo posto policial. E era um dos jogos do Flamengo da Libertadores. Aquela correria de, sei como... E aí, liguei para um amigo que tem um bar aqui perto, ele falou para a galera que estava no bar, que era eu que estava chegando com a banca, aí o pessoal, né, gostou da ideia, o pessoal se amarra na minha. E aí veio todo mundo, largou o jogo do Flamengo lá no meio, e conseguimos botar a banca no chão, e conseguimos depois botar a banca no espaço, e a gente começou a abrir a biblioteca marginal durante a pandemia. Porque eu achei que era necessário as pessoas ficarem em casa, mas ficar em casa com uma qualidade cultural, tendo uma arte para ela consumir, que é o livro, tendo informações. E como a banca fica no lado de fora, o lugar arejado, eu me informei, fiz uma pesquisa, uma amiga minha da Biblioteca de Londres falou que tinha uma forma de colocar o livro em quarentena. Fui seguindo todos os protocolos e abrimos a Biblioteca Marginal no meio da pandemia. E aí, quando as pessoas descobriram que a gente estava funcionando, alguns parceiros de empresas, alguns amigos começaram a mandar doações para cá, que eu comecei a pedir cestas básicas, álcool em gel, máscara descartável. E aqui não ficou sendo só um lugar de diversão e arte, ficou também um lugar para você buscar comida. Porque a gente não quer só diversão e arte, a gente também quer comida. E vice-versa. Então a biblioteca funcionou durante a pandemia como um local de apoio aos mais necessitados, um apoio de quem estava precisando de uma cultura, de uma arte. E foi assim que surgiu a primeira biblioteca comunitária de Antares no meio de uma pandemia. E hoje esse local serve como um ponto cultural, um ponto esportivo, porque aqui perto não tem uma quadra de futebol, de basquete, tem alguns campos, mas não tem quadra. Então a molecada vem jogar futebol aqui, vôlei, basquete, a galera vem jogar fute-mesa aqui, porque a gente começou a perceber que o esporte ele atrai mais do que a literatura, né? Porque a galera rola uma bola, já tá rolando futebol. E a gente começou a criar ações aqui de esporte, de outras coisas que as pessoas vêm aqui para jogar uma bola e acabam indo embora com o livro. Então, porque eu acredito também no livro como uma coisa prazerosa. Eu quero que o livro esteja junto com um lugar onde tem um futebol. Eu quero que o livro esteja junto com um lugar onde tenha audiovisual, onde tem filme, onde tem teatro. Então a biblioteca hoje virou um polo cultural aqui de Antares, a Biblioteca Marginal, que surgiu no meio da pandemia e está aqui até hoje, funcionando a todo vapor. E saiu matéria sobre a biblioteca nos maiores jornais do país, jornais de fora noticiaram a possibilidade, o acontecimento de uma biblioteca surgir no local onde antes era um posto policial, ou seja, livro no lugar de armas. E a gente continua funcionando como um polo de segurança, se você pensar no sentido que prevenção também é segurança. Então aqui continua sendo um polo de segurança, mas uma segurança cultural, uma segurança social. Então, Biblioteca Marginal é um acontecimento. Sou muito orgulhoso, muito feliz por fazer parte disso daqui e poder estar dividindo isso com vocês. Então, a gente sabe que o governo não investe o que deveria investir em cultura. A gente fala que o governo não investe em cultura, o governo não investe em educação, o governo. Enquanto a gente ficar pensando só em ações que o governo pode fazer ou deixar de fazer, a gente pode olhar também para o que a gente pode fazer. Porque a gente sabe que o governo não investe o que deveria investir em cultura. Mas será que a gente investe? Será que você investe? Será que eu invisto? Quando o nosso amigo está fazendo um show, eu falo, nosso amigo, eu tenho muitos amigos que fazem shows. A gente quer pagar ingresso ou a gente quer uma lista VIP? Quando nossos amigos de amigas lançam livros, a gente quer comprar o livro ou a gente quer um livro de graça? Então, é pensar um pouco nisso também. Enquanto existirem Gessés Andarilho, Giovanni Martins, Ana Paula Lisboa, Conceição Evaristo, Eliana Ave Cruz, Otávio Júnior, enquanto tiverem pessoas publicando ali em prateleiras, a gente tem que estar consumindo também, porque isso também é investir em cultura. Porque quanto mais a gente fomentar a cultura, a arte dos nossos,
mais outros nossos vão chegar até lá. Então é importante sim a gente investir cultura, a gente assistir os vídeos de pessoas que fazem cultura, curtir, comentar, compartilhar, porque isso também é fortalecer a cultura. Porque a gente falar que um não faz, o outro deveria fazer, a gente tem que fazer o nosso. Então a gente tem que pensar nisso também. Se cada um fizer um pouco, vai chegando muita coisa, vai melhorar. É isso aí. Vamos junto, vamos que vamos. Isso é cultura. Isso é cultura presente nas redes. Pô, fala. É isso aí, galera. Gessi Andarilho aqui os fala. E para finalizar esse vídeo, vendo pó, vendo maconha, vendo celular roubado e vendo computador. Eu cresci vendo tudo isso e hoje eu sou escritor. Valeu, galera. Cultura presente nas redes. 2. Governo do Estado, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. É isso. No edital, Cultura presente nas redes 2. Tamo junto, vamos que vamos.